Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos juntos e hoje vamos trabalhar um pouquinho o Evangelho de João, capítulo 6. Aqui nós vamos entender sobre a multiplicação dos pães, o milagre de Jesus, a atitude dos discípulos e como tudo isso serve de exemplo para nós. Não perca nem um detalhe, não perca nenhuma parte, eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Tá bom? Vamos começar então João capítulo 6. Esse relato também está descrito na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 14, no livro de Marcos, capítulo 6, e também no livro de Lucas, no capítulo 9. Portanto, os 4 evangelhos trazem esse relato, dada a sua importância. Vamos aprender um pouco. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque tinham vistos os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Bom, vamos começar entendendo aqui a primeira parte. Essa grande multidão que estava caminhando ali, que chegou perto de Jesus, na verdade eram pessoas de Jerusalém e também eram peregrinos que vinham a Jerusalém para a adoração. Jerusalém, até hoje, é um verdadeiro burburinho na época da Páscoa. Muitos ainda seguem esse costume de irem a Jerusalém. Claro que o templo não existe mais, mas existe todo um valor simbólico da cidade. Então, esse pessoal tinha vindo de viagem, esse pessoal estava olhando a Jesus por causa dos milagres que ele havia feito. Então, era muita gente reunida. E diz a Bíblia que só de homens tinha 5.000, o que significa que, se você contar esses homens, pelo menos 2 filhos e mais as esposas, aqui nesta ocasião tinha mais de 10.000 pessoas. Tá? Então vamos continuar. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Aqui tem um ponto muito interessante, irmãos. A atitude de Filipe é uma atitude que ela demonstra uma certa cautela, mas ao mesmo tempo, nessa cautela, é uma atitude negativa. Veja, eu acabei de citar que haviam ali aproximadamente umas 10.000 pessoas. Então, onde que você vai comprar pão para tanta gente? Até a produção em qualquer padaria não daria conta. Então, Filipe ele tem uma atitude cautelosa, porém negativa. Agora, veja o contrário da atitude de Filipe, a atitude de André. Outro de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, pequenos, e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Irmãos, aqui tem um detalhe que eu gostaria de trazer a sua atenção. Qual é? É o seguinte: diante das situações na vida que nós nos encontramos, nós podemos dizer, esse assunto não vai dar em nada, ou nós podemos pegar o mínimo que a vida nos deu e tentar fazer um milagre. Na grande realidade, a Bíblia ela está repleta
de exemplos de pessoas que foram negativistas. Mas essas pessoas negativistas, elas sempre foram confrontadas com o milagre de Deus. Assim também, você que hoje está nos acompanhando, você pode de repente estar passando por uma situação muito complicada. E aí você diz igual Felipe. Ué, o que adianta? Não é? De que adianta isso que ele está falando? Mas você também pode ter atitude igual a de André. Opa, peraí, isso aqui tem uma palavrinha que eu vou pegar para mim e ela vai me adiantar. Perceba então que depende muito da nossa atitude para que as coisas aconteçam. Vejam que o versículo diz que Jesus faz isso para testar Filipe. Nós não sabemos por que Jesus testava Filipe nessa ocasião. Talvez para reforçar a fé dele. Talvez ele já tinha percebido que Filipe ele estava meio como que mancando. Então, às vezes, irmãos, tem situações na vida que a gente passa e a gente fica exatamente igual Filipe. Então, quando você ouve uma palavra de um servo de Deus, talvez ela teste você. Não é Deus que está te testando, mas talvez a palavra teste você para que você possa acordar, para que você possa caminhar para frente, para que você possa ser um pouco mais positivo ao invés de negativo. Mas sempre tem aquele, como André, que ele crê no impossível. E são esses que Deus abençoa. Aqueles que creem no impossível. Não adianta, irmãos. Crer naquilo que está na frente dos olhos é fácil. Agora, crer no impossível significa fé. E a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos. Então, você que está me acompanhando nessa manhã, você precisa primeiro começar a pensar em ter fé. Fé é tudo na vida do cristão. O André, ele demonstra fé. Olha, a gente tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Tipo, olha, dá para dar um jeito. Dá para fazer alguma coisa. Mas também, sei lá, é tão pouco. Mas veja o espírito, a disposição de André. São 2 discípulos. Os 2 andavam com Jesus. Da mesma maneira, eu estou falando agora com pessoas que são verdadeiros discípulos de Jesus. Andam com Jesus. Mas às vezes não tem aquela fé suficiente para ver o impossível acontecer. Não tem. E é necessário que você veja. Então Deus, às vezes, ele permite que certas circunstâncias aconteçam na sua vida para que você possa também demonstrar essa fé. Tá ok? Então pegue como primeira lição desse relato de João 6. Crer no impossível. Quando a situação estiver difícil para você, pensa que você pode agir como Felipe ou você pode agir como André. Você pode jogar a toalha ou você pode tentar buscar uma solução. Porque se Deus vê que você está buscando a solução, ele multiplica na sua vida. Agora, se Deus vê que você está fazendo pouca questão, por que é que ele vai fazer aquilo que você não está disposto a receber? Eu sempre digo o seguinte, irmãos, a nossa caminhada, ela vai até onde nós podemos. Tudo que você puder fazer, faça. A partir daqui eu não alcanço mais, a partir daqui eu não aguento mais, a partir daqui a minha vida está difícil, a partir daqui eu creio no impossível. Aí o impossível acontece na sua vida. Às vezes não acontece porque o irmão, ele quer fazer, e depois ele joga a toalha e ele não põe na mão de Deus.
Deus vai abençoar os seus esforços. Ah, eu quero tanto que o meu parente aprenda o evangelho. Você quer que o seu parente aprenda o evangelho? Então, ótimo. Você quer que o seu parente aprenda o evangelho? Então, continue pregando o evangelho para ele. Ah, mas já falei tanto, estou cansado, não vou mais falar também não. Aí você está fazendo que nem Felipe. Você entendeu? Faça que nem André. Fale menos, mas faça. Tá bom? Eu creio que essa primeira lição ficou clara na sua vida. Isso diz também respeito a situações difíceis na vida que você passa. Situação financeira, situação de alimento, situação de relacionamento. Até onde eu posso fazer? A partir daqui não dá mais. Então deixa aí que Deus agora vai cuidar desse negócio. Deus está interessado em ver a sua disposição. Não esqueça disso nunca. Vamos lá. E aí continua aqui. O versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão, tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamá-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Aqui tem um ponto bastante importante, irmãos. Em primeiro lugar, Jesus, ele não dá explicações para o discípulo daquilo que ele vai fazer na vida dele. Não se esqueça disso. Ele é Deus. Ele pega os pães e ele multiplica para aqueles homens e mulheres e crianças comerem. De modo que uma coisa nós podemos entender claramente, que quando Deus ele enxerga os seus esforços, ele multiplica e abençoa na sua vida. Um outro ponto que nós podemos entender aqui muito interessante é que recolheram-se 12 cestos. Alguns estudiosos têm dito que devido à descrença dos discípulos, tudo aquilo que ficou, os discípulos provavelmente levaram para suas famílias. Mostrando o quê? Mostrando que Jesus era verdadeiramente aquele que tinha condições de alimentá-los. Não era só questão deles estarem seguindo Jesus e largaram as famílias. Não. Eles seguiam a Jesus, mas eles cuidavam também das suas famílias. De modo que os 12 cestos que se recolheram fez com que a fé dos discípulos aumentasse em Jesus. Aqueles homens agora puderam perceber que o fato de seguirem Jesus não os deixou desprevenidos. Veja só que maravilha. Portanto, dessa primeira parte do texto bíblico, nós entendemos claramente que Deus age. O impossível acontece quando você crê. Diante da próxima situação, apenas creia. Se você tem uma semente para esta situação, lance a semente. A semente aqui eram os 5 pãezinhos e os peixes, os 2 peixinhos. Essa foi a semente. A partir dali, Jesus multiplicou. Então você tem que entender como é que você pode lançar a sua semente.
em qualquer situação da vida. Aí sim, aí Deus multiplica. Tá bom? Vamos continuar. Versículo 16. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram no barco e começaram a atravessar mar rumo a Cafarnaum, e já estava escuro. Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: Sou eu, não temais. Eles, de bom grado, o receberam e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Veja que Jesus, ele, quando foi aclamado pela multidão como rei, no versículo 15, ele retirou-se sozinho, indicando o quê? Que o momento dele ainda não havia chegado. Imaginem se aquelas pessoas tivessem feito Jesus rei. Imagine. Iria se criar uma revolução romana antes da hora, iria acabar dificultando o projeto de crucificação, tudo aquilo iria atrapalhar, porque eram seres humanos que estavam envolvidos. E agora, Jesus, ele sai, vai para o alto do monte e fica lá sozinho. Jesus tinha muito esse costume. Ele gostava de orar. E tinha hora que ele se retirava e ele ficava sozinho. O que eu quero dizer para você nessa manhã? Tem horas que você também precisa ficar sozinho. Tem horas que você precisa ficar só você e Deus. Tem horas que você precisa desacelerar na vida. Se a situação está às mil maravilhas, estão quase querendo fazer de você rei, talvez é hora de você ir meditar, falar com Deus um pouquinho. Será que é a hora desse meu reinado? Se a situação está muito pior para você, também talvez é hora de você se retirar um pouquinho e meditar, conversar com Deus. Jesus fazia muito isso. E depois, os discípulos, eles respeitavam esses momentos de Jesus. Veja que Jesus sai e agora eles vão atravessar o mar em sentido a Cafarnaum. Agora Jesus já veio. Jesus está andando por cima do mar. E eles ficam assustados, porque afinal de contas, imagine, como é que pode um simples homem andar por cima do mar? Isso demonstra a divindade do Senhor Jesus, que mesmo estando na terra como homem, ele não perdeu a sua divindade. Embora deixou vários atributos divinos no céu, utilizou a forma de servo, ele continuava sendo Deus na íntegra, com capacidade de parar a tempestade, capacidade de andar sobre as ondas e assim por diante. Isso por si só mostra que Jesus não era um mero homem. Mostra que Jesus não era um grande profeta. Mostra que Jesus não era o maior homem que já viveu. Não. Jesus era Deus Filho na terra. Ele era o Emanuel. Ele era o Deus conosco. Prosseguimos agora a partir do versículo 22. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que aí havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, mas que esses discípulos haviam partido sós. Então outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar em que comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Aqui tem um detalhe, irmãos, que a gente precisa considerar. Veja só.
Jesus passa para outra margem do lago. E agora, juntamente com os discípulos, eles estão lá. Ele já havia cumprido, vamos dizer, com aquele momento que ele trouxe para o povo. Qual era o momento que ele trouxe? Ele tinha curado muita gente, ele tinha, ao mesmo tempo, transformado, né, os pães, multiplicado. Então ele tinha feito tudo. Agora, Jesus vai cumprir o seu ministério do outro lado. As pessoas vão atrás de Jesus. Lembre-se, eles queriam fazer dele rei, mas ele não queria ser feito rei. Ele agora vai fazer o seguinte: ele vai conversar com essa multidão. E aqui eu quero trazer uma situação similar nos dias de hoje. Veja só o que diz o versículo 26 e 27. Em verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais miraculosos que viste, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus Pai o marcou com este selo. Irmãos, muitas vezes as pessoas seguem a Jesus por causa do pão que Jesus dá, vamos dizer assim, né? Jesus fala que eles tinham visto alguns milagres. E é interessante que Jesus não fazia milagre assim, de graça, cura e vai embora, não. Todo o milagre que Jesus fez, se você analisar, mesmo quando ele pedia para que ninguém ficasse falando sobre o milagre, resultava na glória de Deus. Esse era o objetivo de Jesus. Então sempre resultava na glória de Deus. E agora, aquele pessoal não está nem um pouco interessado em glorificar a Deus. Aquele pessoal está interessado apenas na comida. Aí Jesus diz assim: olha, vocês têm que trabalhar pelo alimento que permanece para a vida eterna. Irmãos, eu sempre tenho explicado uma coisa muito interessante. Essa já é uma fala rotineira minha. Esta vida não é tudo o que existe. Essa vida não é tudo que existe. Você que me assiste e eu que te falo, precisamos entender que esta vida não é tudo que há. Precisamos entender que existe algo depois dessa vida, que existe uma ressurreição. Precisamos entender que existe uma prestação de contas. Precisamos entender tudo isso. E isso é trabalhar pelo alimento que permanece. Ou seja, não adianta, você muitas vezes se mata de trabalhar. Você vai para a empresa, você dá um duro lá de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 6 da tarde, até as 7 da noite, você trabalha em turno integral, você às vezes trabalha 2 turnos, você se mata de trabalhar. Mas aí eu queria que você fizesse uma análise comigo nessas palavras de Jesus. Você faz tudo isso, você se mata de trabalhar, mas depois que você morrer, o que é que vai acontecer com tudo que você produziu? Será que você vai levar alguma coisa dessa vida? Você não vai levar nada. Até o alimento que você come, algumas horas depois, você já perdeu, porque ele passa pelo seu organismo, te traz algumas vitaminas, proteínas e vai para o esgoto. Da mesma maneira, você precisa parar e pensar um pouquinho nisso que Jesus falou. Trabalhar pelo alimento que permanece. Trabalhar pelo alimento que permanece. O alimento que permanece é você dar mais valor às palavras de Deus. É você dar mais valor ao reino de Deus. Isso é o alimento que permanece. Sabe? É você se empenhar um pouco mais pela vida do próximo. Irmãos, não se enganem. Existe algo muito errado que vocês aprenderam. E eu digo para vocês o que é. E muitas vezes esse algo errado nós usamos como uma palavra que nos beneficia. Ai, não, ninguém vai ser salvo por obras. Sim, ninguém vai ser salvo por obras. Mas a Bíblia diz que quando Deus
mandou o anjo lá na casa de Cornélio foi porque ele viu as orações de Cornélio e os atos de misericórdia que Cornélio fazia. Então, para nós sermos atraídos por Deus, conta muito, irmãos, quem nós somos como seres humanos. Até que ponto nós estamos dispostos a representar Deus na terra? Até que ponto nós estamos dispostos a trabalhar por aquilo que permanece, não pelo que vai embora? Então pense nisso, pense nisso. Sabe, tenta dar um pouco mais de atenção à palavra de Deus. Tente dar um pouco mais de atenção ao amor ao próximo. Tente dar um pouco mais de atenção a coisas importantes. Sabe, até mesmo pessoas que são muito ricas, eles trabalham por causas filantrópicas, sabe? Porque faz bem você abençoar ao próximo. Faz bem, Jesus Cristo diz, há mais felicidade em dar do que há em receber. Então isso faz bem. Isso é trabalhar pelo alimento que não perece. Tá bom, pessoal? Pensa nisso. E Jesus repreende eles, porque eles estão atrás de Jesus só pelo pão. Eu preciso dar uma outra advertência. Tem gente que anda atrás de Jesus, hoje, nas igrejas evangélicas, porque os falsos pastores dizem que estão fazendo milagres. Eu não estou dizendo que milagres não existem. Existe. O que eu estou dizendo é que Deus não promove e nem patrocina show de milagres. É completamente diferente a minha fala. Mas muitas pessoas acabam superlotando determinados templos religiosos só atrás do milagre. E depois que o milagre acontece, ela não está nem aí para Jesus. Esse tipo de adorador, Jesus não quer, pessoal. Deus não quer esse tipo de adorador. E é o tipo de pessoa que Deus não atrai. Não adianta. Não adianta. Esse tipo de pessoa transita pela igreja, mas são aqueles que vão se encontrar lá na frente com Jesus e que Jesus vai dizer que são obreiros do que é contra a lei. São pessoas que não estão interessadas em amor por Jesus, em reconhecer o que Jesus fez. São pessoas que estão interessadas apenas nos milagres. Eles estão interessados na chave do carro novo. Eles estão interessados na casa nova. Eles estão interessados em fazer votos de tolo. Eles estão interessados em melhorar de vida nesse sistema. E Colossenses capítulo 3 diz que nós devemos concentrar a nossa mente nas coisas que provêm do céu, não é nas coisas da terra. Porque as coisas da terra, todas elas vão passar. Agora, a sua vida eterna, ela vem do céu. É buscar o reino de Deus, tá bom? 28. Perguntaram eles, que faremos para executar as obras de Deus? Agora, olha só que interessante. Porque veja que o ponto em questão que Jesus colocou para eles era exatamente esse. Não fica esperando milagre. Não fica esperando comida. Vocês devem trabalhar, fazer obras pelo alimento que permanece. Eles entenderam a mensagem de Jesus. E eles perguntam, então, como é que a gente vai fazer isso? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crede naquele que ele enviou. Irmão, olha como o evangelho é simples. Olha como o evangelho é maravilhoso. A obra de Deus é esta, crer em mim, no caso Jesus. Eles estavam comendo, bebendo, vendo milagres, mas eles não estavam interessados na obra de Deus. Eles não estavam interessados em saber que Jesus era o Messias. Então vai aqui uma advertência para você que me acompanha. Não importa em que grupo religioso você esteja. A obra de Deus não é feita por cantar no coral. A obra de Deus não é feita por ficar pregando no púlpito. A obra de Deus não é feita por ficar com um carrinho numa esquina.
A obra de Deus não é feita por bater de casa em casa. A obra de Deus não é feita num sopão que você dá em uma noite apenas para uma pessoa que tinha fome. A obra de Deus vai muito mais além. A obra de Deus começa por se crer em Jesus. E quando você crê em Jesus, vai jorrar de você boas obras. Isso é a obra de Deus que Jesus ensinou. Então é por isso que tudo começa com a fé em Cristo. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti que farás? Irmãos, veja como o ser humano, ele tem a memória curta. Esse pessoal é o mesmo que estava lá no dia anterior, comendo dos 5 pães e 2 peixes. Agora eles estão pedindo para Jesus mais um milagre. Sabe o que isso significa? Que são pessoas que estavam ali, mas nem sequer se preocuparam em saber de onde tinha vindo aquele alimento para eles. Ou seja, Jesus estava na vida deles e eles não estavam nem sequer percebendo o milagre que Jesus fez. Quantas pessoas hoje acontece a mesma coisa? Quantas pessoas Jesus já fez diversos milagres na vida dela, mas isso passa na vida dela como algo cotidiano, como algo normal. Passa na vida dela como quem ela está andando no meio da multidão. Ela não sabe nem o que está acontecendo. E aí, na hora que a situação começa a apertar, fala igual esse daqui, ó. Qual é o sinal que você vai me dar para a gente crer que você realmente é filho de Deus? Qual que é o sinal? Você entende? Tem muita gente transitando dentro da igreja de Jesus que não consegue reconhecer o milagre que Jesus já fez na própria vida dela. Não consegue reconhecer que ele era, de fato, um leão. Tornou-se um cordeiro porque conheceu a Jesus. Não consegue entender que muitas vezes ele era como um porco. Agora tornou-se uma bela ave porque conheceu a Jesus. São milagres que Deus faz na vida do ser humano que o ser humano não reconhece. Por quê? Porque ele está no meio da multidão. Ele não tem relacionamento com Deus. Veja se algum dos discípulos questionou Jesus. Pegaram seus cestos e foram embora para casa, feliz da vida. E Jesus subiu para a montanha. Agora, quem não tem relacionamento com Jesus precisa de mais milagres. Tem que andar pela vista. Ele não consegue andar pela fé. E é exatamente aquilo que a gente começou falando aqui. Existe a necessidade de andar pela fé e não pela vista. Então eles querem um milagre. E eles justificam. Veja, nossos pais comeram o maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Irmãos, eles não perceberam nada. Jesus fez a mesma coisa. Jesus fez a mesma coisa. De onde que Jesus tirou? A sementinha o menino deu. E de onde que veio para alimentar toda aquela gente, se não foi do céu? E aí Jesus responde: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus está mostrando para eles, irmãos, que milagres temporários
não resolvem a situação do homem. Não adianta. Ah, puxa vida, por que Deus não cura a pessoa hoje que está enferma? Deus pode curar. Mas Jesus mostra que o mais importante do que a cura, mais importante do que a comida, é a pessoa crer nele, porque a partir dele é que vai ter a vida eterna. Eu sempre tenho dito, essa é uma outra fala recorrente minha, que esses anos que nós estamos vivendo aqui, irmãos, é só um testezinho para nós. É só uma passagem. E quem vai passar para o outro lado, numa boa situação, é quem aceitou o Filho de Deus. É quem aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse vai passar numa situação tranquila. Por quê? Porque ele é o pão do céu. Não adianta você frequentar uma igreja que faz muito barulho, que diz que faz um monte de milagre, se você não tem relacionamento com o dono do milagre. Aqui é que está o negócio. Você tem que ter relacionamento com o dono do milagre. Porque se você tiver relacionamento com o dono do milagre, o milagre vai ser constante na sua vida. Agora, se você não tem relacionamento com o dono do milagre, você vai ficar buscando pão. Você vai ficar tentando ficar atrás dele porque ele te dá pão. E não é isso que ele quer. Ele quer que você tenha relacionamento com ele porque você ama ele. Ele quer que você tenha relacionamento com ele porque ele sabe que você entendeu que ele morreu por você e foi levantado. É por isso que você tem que ter relacionamento com ele. O amor de Cristo nos constrange que ele morreu por nós, sendo que era nós que deveríamos ter morrido. É isso que Jesus Cristo quer ver em você. Não adianta você ficar atrás de milagre. Ai, mas a igreja tal faz milagre. Para quê? Para que milagre? As pessoas estão mais interessadas em resolverem suas próprias situações. Aqueles que Jesus curou morreram de novo. E se eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles foram para o juízo final. Agora, aqueles que Jesus curou e eles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, esses sim tiveram uma dupla cura. Porque a cura do homem, irmãos, não subsiste em uma mão mirrada. A cura do homem não subsiste em levantar ele da morte por uma vez. A cura do homem não requer ou não subsiste em ele jogar a muleta fora nesse mundo. A cura do homem, a verdadeira cura, se dá quando o homem ele é curado do pecado. Essa é a cura. E essa cura do pecado só se dá através de crer em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa é a verdadeira cura. Não significa que você não vai mais pecar. Você poderá pecar, mas acontece uma coisa, você foi justificado, você foi curado daquela ferida que Adão e Eva colocou em você. Aquela ferida não te atinge mais. Embora você ainda continue pecador, mas você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e os seus pecados foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa é a verdadeira cura. É isso que Jesus quer que você entenda. Jesus não está interessado que você fique aí batendo lata para cima e para baixo, achando que você está fazendo obras, que são coisas boas. Não. Jesus quer que você faça a verdadeira obra, que é crer nele. E aí Jesus fala para eles que o Moisés não deu o pão do céu. Na verdade, aquele maná simbolizava Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão do céu. E aí ele continua assim. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Veja como as pessoas são míopes quando se trata de espiritualidade. Quando se trata de espiritualidade, muitas pessoas são míopes. Jesus está falando que ele é o pão do céu. O pão que eles ganharam com Moisés acabou-se. Mas aí ele diz aqui, Senhor, dai-nos deste pão. Agora Jesus faz uma declaração muito forte.
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me vistes e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja que palavra maravilhosa de Jesus. Jesus agora, ele mostra o quê? Que comer do pão do céu significa aceitá-lo como Senhor e Salvador. E aqui ele nos dá também uma informação muito importante que eu sempre tenho trazido a vocês. Nós fomos predestinados para a salvação antes da fundação do mundo. E quem fez isso lá no plano de salvação foi o Pai. E o Pai nos entregou nas mãos de Jesus. E ele diz que todo aquele que o Pai entregou na mão dele jamais será lançado fora. Olha que promessa maravilhosa. E a vontade do Pai é esta, que não se perca nenhum. E depois no 40 ele diz: a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. A vontade do Pai nunca foi destruir a humanidade. A vontade do Pai nunca foi sair matando gente à torto e à direito. A vontade do Pai é que você creia em Jesus e você tenha vida eterna. Eu acho interessante que a seita da qual eu fiz parte, até hoje ela prega que a vontade do Pai é matar 99,99% da humanidade que não participa no CNPJ deles. Mas Jesus fala diferente. Ele fala que a vontade do Pai não é destruir ninguém. A vontade do Pai é que você creia em Jesus. A vontade do Pai não é que você creia em um grupo religioso. A vontade do Pai não é que você creia que alguma obra poderá lhe salvar. A vontade do Pai é que você creia em Jesus. Esta é a vontade do Pai. Veja como o Evangelho é simples. Não precisa complicar. É só descomplicar. Pegar as palavras de Jesus, trabalhar com o contexto do que ele disse. E aí fica tudo muito simples, tudo muito fácil. Jesus falou que ele é o pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele falou que ele é a solução para o problema do homem. Ele é a solução. Nada mais. Porque a solução para o problema do homem estava em resolver o problema que Adão criou. Através de um só homem entrou o pecado no mundo. E a morte através do pecado se espalhou a todos os homens, porque todos tinham pecado. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos viverão. Portanto, todo aquele que aceitar o Senhor Jesus Cristo, de verdade, aquele que buscar relacionamento com ele, esses são os que terão a vida eterna. Vamos para o versículo 42. Diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Então, como ele diz, desci do céu? Essa é uma técnica humana de muito tempo. Quando as pessoas estão convencidas pelo argumento, o argumento é forte, eles passam a atacar o argumentador. Ou seja, agora eles atacam Jesus. Espera aí.
Ele não é filho do José e da Maria? Que negócio é esse? Dele dizer que desceu do céu. Quer dizer, eles atacam Jesus. Mas vamos à resposta de Jesus. 43. Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Não adianta ficar reclamando, é o que Jesus está dizendo. Não adianta vocês ficarem reclamando, não adianta vocês ficarem dizendo que eu sou filho de José. Não adianta nada disso aí. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então eu tenho uma boa notícia para você. Você que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não foi porque você é belo, dos olhos azuis, nada disso. É porque o Pai te atraiu. O Pai te atraiu a Jesus. É por isso. E ele diz no 45, está escrito nos profetas, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele, vem a mim. Ou seja, se você leu o Antigo Testamento e você continua martelando na questão nome de Deus, tetragrama, Iod Re Valf Re, Iahu, Iauê, Jeová, Javé, enquanto você ficar martelando nisso, você pode ter certeza que você não ouviu nada do Pai. Porque todo aquele que entendeu alguma coisa do Antigo Testamento vem a Jesus. Quem entendeu alguma coisa do Antigo Testamento não fica mais discutindo o Antigo Testamento. Não fica mais discutindo o Antigo Testamento. Agora ele vai para coisas novas. Ele vai para Jesus. Essa é a história. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. Então, se você não chegou em Jesus ainda, se você não entregou sua vida para Jesus, não adianta, você estar simplesmente jogando tempo fora ao ficar discutindo questões tolas do Antigo Testamento, uma questão tão tola como essa, em saber a pronúncia exata do nome de Deus. Torna-se uma questão tola. Por quê? O nome de Deus tem que convergir a Cristo. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco. É dessa maneira. Então não adianta ficar lendo o Velho Testamento, não adianta, mas, poxa, o exemplo de Davi é bom para nós. Tá bom, o exemplo de Davi é bom para nós, mas e daí? E daí? O exemplo do Abraão é bom para nós. Tá bom, é bom exemplo, mas e daí? Se você seguir o exemplo de Davi a vida inteira, você vai morrer. Você vai morrer e não tem salvação. Se você seguir o exemplo do Abraão a vida inteira, você vai morrer e não tem salvação. Se você seguir o exemplo de qualquer um do Antigo Testamento, você vai morrer e não tem salvação. Ou você aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou então você pode jogar o Velho Testamento fora. O Velho Testamento, todo ele é cumprido em Cristo. Não adianta ficar com esse assuntinho, Jeová para lá, Jeová para cá. Esquece tudo isso. Todo aquele que ouviu do Pai e aprende dele, vem a mim. Se a pessoa não chegou em Jesus, ele não aprendeu nada do Pai. É só carnalidade. É só seita religiosa. É só intelecto. Ou você chega em Jesus, ou você não aprendeu nada do Pai. Tudo tem que convergir para Jesus. 47. 46. Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Irmão, Jesus, ele é exclusivista aqui. Não adianta. Jesus é exclusivista. Quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é a condição para o homem. Nós tivemos grandes mestres que passaram pela terra. Tivemos grandes mestres que propagaram
ensinamentos que a humanidade melhorou muito. Diga-se de passagem, Confúcio, um grande mestre. Buda foi um grande mestre. Maomé foi um grande mestre. Nós tivemos grandes mestres, como temos até hoje. Mas onde está Confúcio? Vai ressuscitar na ressurreição do último dia, lá no juízo final. Onde está Buda? Vai ressuscitar no último dia, no juízo final. Onde está Maomé? Vai ressuscitar no juízo final. Onde está Jesus? Eis que eu estou à porta e bato, e todo aquele que abrir, eu entrarei no seu coração, cearei com ele, e ali eu farei morada com meu Pai. É aí que está Jesus, dentro dos nossos corações, ressurreto em espírito e em verdade. É por isso que não adianta. Ou aceita Jesus como Senhor e Salvador, ou a pessoa não tem vida eterna. E é uma coisa muito simples. Não é difícil aceitar Jesus. É por isso que nem todos vão ser salvos. Porque quem resistir a esse chamado, é porque não é o Pai que está trazendo ele. Entende? Quem crê em mim tem a vida eterna. Essa é a fala de Cristo. 49. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Aqui nós temos uma explicação fantástica de Jesus. Jesus considera que os seus discípulos não morrem. Veja que ele disse, aquele que come da minha carne, ou seja, aquele que me aceitou como Senhor e Salvador, não morre. Aquele que aceitou verdadeiramente a Jesus Cristo, ele descansa. Simplesmente isso. Ele não morre. É Jesus quem está dizendo. É por isso que é importante entender que comer o pão que desceu do céu significa você entrar no seu quarto e dizer assim, Pai, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Uma vez que você fizer isso, o Espírito Santo de Deus vai te guiar. Você vai começar a produzir obras do Espírito Santo na tua própria vida. E o resto fica tranquilo, que tem muitos mestres ensinando por aí hoje. E você vai discernir a quais você deverá dar ouvido. Então, é assim, comer da carne de Jesus significa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. O pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O mundo aqui são as pessoas. Então os judeus começaram a discutir entre si, como pode nos dar esse homem a sua carne a comer? Irmãos, vejam quando falta espiritualidade. Veja quando falta um pingo de visão espiritual. Né? Eles estão achando que Jesus está falando em canibalismo. Isso, eles estão achando que Jesus está dizendo que eles têm que comer a carne de Jesus, canibais. E não é nada disso que Jesus está explicando. Comer a carne de Jesus significa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Significa entender o propósito pelo qual ele desceu. E o propósito pelo qual ele desceu foi salvar o homem do pecado. Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim também quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Irmãos, aqui está então a palavra de Jesus sobre você aceitar Jesus como Senhor e Salvador e representar isso. De que maneira? Através da ceia do Senhor. Perceba, Jesus diz que quem não come da sua carne
e bebe do seu sangue, não tem participação com ele. Então, todo cristão tem que comer simbolicamente do corpo de Jesus e beber do sangue. Todo cristão tem que participar da ceia do Senhor. É por isso que eu sempre estou ensinando que cristianismo é compartilhar, cristianismo é comer junto, cristianismo é andar junto, cristianismo é ceiar junto. Mesmo que você esteja ceando aí à distância, juntamente conosco, mas você está fazendo já o mandamento de Jesus. Até que apareçam pessoas próximas de você, que você consiga caminhar junto com elas. Mas todo cristão tem que participar. Veja que Jesus Cristo disse que quem bebe da minha carne, quem bebe do meu sangue e come da minha carne, esse tem a vida eterna. Então, quando você participa da ceia do Senhor Jesus, você está mostrando que você está no corpo de Jesus, que Jesus está em você, e a vida eterna é garantida sua. Olha que coisa maravilhosa. A partir desse momento, mostra que você foi atraído pelo Pai, e mostra que as obras que você está produzindo na sua vida em prol do próximo, elas são geradas pelo Espírito Santo que gerou você. É dessa maneira. Então a importância de comer da ceia do Senhor é esta. Aquele que não come da ceia do Senhor não está tendo parte com Jesus. É lamentável, mas é a verdade, foi Jesus quem disse. O grupo conhecido como Testemunhas de Jeová, do qual participei, lá as pessoas não comem do pão e não bebem do vinho. Por quê? Porque, segundo eles, essa é uma tradição apenas para aqueles que vão para o céu. O restante não pode comer e nem beber. Eles não vão entrar no reino dos céus e estão atrapalhando os seus seguidores de entrar. Porque Jesus falou muito claramente: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não adianta ficar falando de Jesus, não adianta ir para a igreja, não adianta ir para o salão do reino, não adianta ser bonzinho, não adianta nada. Foi Jesus quem disse. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador e simbolizar que aceitou através da ceia do Senhor. É isso daqui que a gente entende. E aí ele diz: este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o momento é hoje. Se você já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, melhore seu relacionamento com Ele. Busque ler mais os evangelhos. Busque falar com Ele, não só na hora do desespero. Tenha Jesus verdadeiramente como Deus na sua vida. Prosseguindo. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviam, Jesus disse: isso vos escandaliza? O que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica a carne. O Espírito é que vivifica. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Veja que interessante. Jesus, ele usa palavras que são simbólicas sobre comer a carne dele. Porque comer a carne de Jesus é aceitar a ele como Senhor e Salvador e simbolizar isso na ceia do Senhor. Isso é comer a carne de Jesus.
Isso é beber o sangue de Jesus. E alguns discípulos se escandalizaram com isso. Veja, eles não entenderam uma começaram a ir embora e se justificando. Eu imagino que muitos deles saíram dizendo: esse cara tá louco, pô, não somos canibais, ele tá achando que nós somos iguais aos gentios, vamos comer carne humana. Saíram assim, se escandalizaram. E Jesus falou: peraí, Jesus é muito interessante. Jesus falou assim: peraí, quer dizer que isso aí que eu falei escandalizou vocês? Imagina então se vocês me virem para o céu, que eu vim de lá. Ou seja, o apóstolo Paulo, irmãos, diz uma coisa muito interessante. Coisas espirituais se mede com coisas espirituais. É por isso que o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Ele não entende. Muitas vezes você que está me assistindo, você toma passos espirituais. Uma pessoa carnal, ela olha e fala que você está louco. Porque ela não entende. Então Jesus fala assim, então quer dizer, se eu falar para vocês, então a história é certinha, se eu explicar esse negócio de encarnação no ventre de Maria, se eu voltar para o céu, o que vai acontecer com vocês? O Espírito é que vivifica. Aí agora ele está mostrando, ele dá uma frase aqui, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus está mostrando para eles que não adiantava tentar sustentar esta vida carnal, mas deveria tentar sustentar a vida espiritual. É por isso que ele diz que a carne para nada serve. A carne aqui simboliza esta vida carnal que nós temos. Essa vida, ela não vai durar para sempre. Mas as palavras de Jesus são espírito e vida. Ou seja, se você comeu do maná, você morreu. Mas se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você passou da morte para a vida. Se você é apenas um religioso, você está morto. Mas se você verdadeiramente aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, você está vivo. E ele disse, alguns de vós, porém, não creem. Irmãos, crer nestas palavras que eu estou pregando a vocês hoje, que são as palavras de Jesus, não é propriedade de todos. Lembrem-se de uma coisa, ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai que me enviou o atraia. Tem gente que tenta ir, mas ele não tem fé o suficiente para permanecer. Ele não tem fé. Eles ficam transitando muitas vezes pelo meio do povo de Deus, pelo meio da igreja do Senhor. Quando eu digo a igreja invisível, o corpo de seguidores de Jesus em todo o mundo. Eles ficam transitando, mas eles não foram atraídos pelo Pai. Então eles vão embora. Eles vão embora. 64. Alguns de vocês, porém, não creem. Pois Jesus sabia que desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Olha que interessante, né? Jesus sabia desde o começo aquele pessoal que andava com ele, mas não acreditava em nada. Jesus sabia desde o começo que o Judas ia trair ele. Jesus sabia tudo. Jesus não estava nem um pouco preocupado. E você sabe, irmãos, que eu, como pastor, eu passei a encarar essas palavras de Jesus da mesma maneira. Sabe, porque às vezes tem pessoas que você faz por ela, abençoa a vida dela, mas ela simplesmente ela deixa de andar com você. Ela não está nem aí, porque ela não crê mesmo. Entendeu? É o caso aqui, Jesus já sabia. Ou seja, não cabe a mim, como pastor, ser amo da fé das pessoas. Não cabia a Jesus ser amo da fé daquelas pessoas. Aquelas pessoas ficariam com Jesus se quisessem. Hoje as pessoas vão ouvir as palavras de Jesus se quiserem. As palavras estão disponíveis pelos 4 cantos do mundo. 65. Prosseguiu.
É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Irmãos, olha que palavra séria. Você que está me assistindo, você que já aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você que saiu de uma seita, você que hoje entende o refrigério de servir a Jesus, você que tem a certeza do perdão dos seus pecados, você que entendeu Cristo verdadeiramente, essas palavras aqui são para você agora. É por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for concedido. Olha que coisa séria. O trabalho do Pai e do Filho é conjunto. Qualquer grupo religioso que não honra Jesus no mesmo pé de igualdade que honre o Pai, qualquer grupo religioso que não adore a Jesus no mesmo nível de adoração do Pai, nunca foi chamado pelo Pai. Está transitando, mas nunca se aproximou verdadeiramente de Jesus. Até usa o nome de Jesus, mas não. Apenas aqueles que o Pai trouxe é que ficam com Jesus. Amém? Ele continua. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Não quereis vós também retirar-vos? Jesus estava certo da sua missão. A crucificação seria certa com os 12 ou sem os 12. A salvação do mundo viria com os 12 ou sem os 12. A salvação do mundo veio sem você, veio sem eu. A salvação do mundo está consumada em Cristo Jesus. Irmãos, não adianta tentarmos usar de subterfúgios. Jesus está voltando. Essa é a promessa dele. Se você acreditar, ele vai voltar. E muito bom para você. Se você não acreditar, ele vai voltar. E será uma péssima notícia para você. Se você crê verdadeiramente no Filho de Deus, você pode ter certeza que você tem a vida eterna. E você pode aguardá-lo. Não pelos méritos das suas obras, mas pela obra de Deus na sua vida, que é crer no Filho de Deus. 67. Então Jesus perguntou aos 12: Não quereis também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, aqui nós temos uma declaração fantástica. Para quem iremos? Eles poderiam voltar para o sistema judaico. Eles poderiam voltar a seguir as diretrizes do Sinédrio, que era o corpo diretivo que governava as leis dos judeus. Eles poderiam se juntar aos zelotes. Eles poderiam se juntar aos essênios. Eles poderiam se juntar aos fariseus, ou até mesmo aos saduceus. Eles poderiam seguir as ideologias desses grupos. Mas Pedro diz: para quem havemos de ir? Tu tens as declarações de vida eterna. Irmãos, não adianta. Não adianta você seguir grupo religioso algum se você não tiver relacionamento com Jesus. Se você não falar igual Pedro aqui, ó. Para quem havemos de ir? Tu tens as declarações de vida eterna. Se você não entender isso, é em vão que você persiste em adorar, porque você está ensinando e aprendendo doutrinas humanas. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Portanto, a obra de Deus na sua vida é conhecer a Jesus Cristo.
Conhecer Jesus é tudo. Conhecer Jesus é mais importante do que esse emprego que você tem. Conhecer Jesus é mais importante do que você ganhar na loteria. Conhecer Jesus é mais importante do que o seu carro. Conhecer Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Santo de Deus. Esse tem a vida eterna. Pedro, aqui, já estava blindado com a vida eterna. Ele vai negar Jesus 3 vezes. Jesus sabia que isso era consequência. Era fraqueza da carne de Pedro. Jesus sabia que Pedro ia negar ele. Jesus sabia que Pedro ia pecar. Jesus sabia que Pedro ia tentar matar o soldado. Tudo isso daí. Mas nada disso mais tinha valor para Jesus. Sabe por quê? Porque Pedro aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele cria, ele acreditava, ele conhecia Jesus, ele sabia que Jesus era o Santo de Deus. Pedro, embora fosse um homem pecaminoso, como disse ele quando Jesus andou sobre as águas, Pedro tinha certeza de que a sua salvação não estava em ser um bom Pedrinho e não estava em ser no mau Pedrão. A salvação dele estava apenas nos méritos sacrificiais de Cristo. Veja que coisa maravilhosa e uma palavra de consolo para a sua vida, que anda atribulado com os seus erros, que anda atribulado com os seus pecados. Jesus conhece todos eles. E eu sempre digo, tente pecar menos. Se esforce um pouquinho mais. Mas Jesus conhece todos eles. Mas o que define você é aquilo que você tem no coração sobre Jesus Cristo. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Essa é a definição para a sua vida hoje. Se você realmente acreditar, ainda que você morra, você tem a vida eterna em Cristo Jesus. Finalizando, respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Bom, esse final do texto tem tudo a ver com toda a passagem do texto. Que é o que eu sempre digo. Texto tem a ver com contexto. Judas não foi atraído a Jesus pelo Pai. Não foi atraído pelo Pai. Ele veio por conta própria. Então, ele abandonaria Jesus mais à frente. E Jesus sabia disso. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe de tudo o que se passa na sua vida. Jesus sabe todos os seus argumentos. Jesus sabe todos os seus acertos. Jesus sabe todos os seus erros. Jesus sabe tudo. Portanto, fique em paz. Fique em paz. Você está com Jesus porque o Pai te atraiu. E glórias a Deus por isso. Eu quero agradecer a todos vocês. Deus abençoe a cada um de vocês que esteve aqui prestando atenção. Que essa palavra possa multiplicar-se na sua vida. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.